Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube Dicas de Recrutadora. Esse canal foi criado para você que está em busca de uma recolocação e tem dúvidas de como elaborar um currículo, editar um LinkedIn, sobre sites de emprego, entre outros. Então eu te convido a me mandar e-mails, sugestões, curtir, comentários. E o tema dessa semana foi sugerido pelos meus seguidores do LinkedIn. Eles gostariam de saber se esses sites de emprego pagos, eles realmente funcionam? Vale a pena o investimento? Então esse vídeo foi dedicado a todos vocês. Então, sobre esse assunto, eu gostaria de começar do começo, como a gente costuma brincar. Como funciona a captação dessas vagas pelos sites de emprego? Então, em geral, as grandes empresas que cuidam desse serviço, eles têm uma área de captação de vagas. É uma área com algumas pessoas que entram em contato com as empresas, com os recrutadores e verificam se tem vagas abertas, os detalhes da posição e orientam inclusive sobre algumas questões legais do que pode ser divulgado e o que não pode ser divulgado. Depois disso, essa vaga passa por um tempo de aprovação para ir no ar. Então, o que eu posso te falar é que se essas vagas são reais, são, grande parte delas são reais. É claro que você vai encontrar sites e outros locais que pegam essas vagas sem grandes informações e até vagas muito antigas para colocar no ar. Assim, eles têm mais visualização e maiores acessos. Então, se eu pudesse te falar com certeza que essas vagas são reais, sim, grande parte delas são reais. O que faz com que nós tenhamos essa dúvida se elas são reais ou não é que diversas empresas de sites de currículo divulgam as mesmas vagas e raramente nós temos um retorno. Sobre feedback, eu gostaria de te convidar a ler meu artigo no LinkedIn e vão ter nas próximas semanas também vídeos abordando esse assunto. Uma outra questão com que faça que nós tenhamos essa sensação de que as vagas não são reais é o que nós recrutadores chamamos de Evergreen Recs. O que é isso? São vagas que aparecem com muita frequência para que nós façamos o processo seletivo. Então, nós deixamos as vagas abertas no site para captação de currículos e assim que abrir realmente as vagas, a gente já tenha candidatos no banco de dados. Então, aquela sensação de, mas de novo essa vaga é tão antiga, eu já me candidatei e não tive retorno. Pode ser sim essas Evergreen Recs. Uma outra questão muito importante para que a gente aborde é como funciona a parte de triagem de currículo para os recrutadores nesse site de emprego. Não é um formato tão simples e não é efetivo. Então, quando o recrutador ele busca os candidatos que se candidataram para a vaga, como, por exemplo, um inglês avançado, algum tipo de formação acadêmica, o resultado que vem dessa busca ele não é tão efetivo. Então, o recrutador tem a sensação que está perdendo muito tempo nas triagens, enquanto poderia estar entrevistando e entregando candidatos. Então, acaba não fidelizando e incentivando que o recrutador entre nesses sites de emprego para fazer a triagem. Essa triagem mudou um pouco o formato no Brasil. Em geral, aqui é bem diferente dos outros países. Enquanto nos outros países as empresas que pagam os sites para divulgação dos empregos e os candidatos não pagam nada, aqui o formato é o contrário, que também é uma grande reclamação que a gente vê por aí. Eu estou desempregado e ainda tenho que ficar pagando para mandar o currículo para as empresas? Então, isso é um assunto bem delicado, que é um formato brasileiro, mas está começando a mudar um pouquinho. Então, algumas empresas estão investindo em sites e em até ferramentas de aquele trabalho conosco que pedem para se cadastrar. E tem algumas ferramentas pagas agora por esses sites que são um pouco mais efetivos. Mas, em geral, é o candidato que está pagando para se destacar nos currículos e isso acaba gerando um pouco de desconforto. Eu gostaria de reforçar como que funcionam os custos de uma seleção. Então, enquanto em outros países são as empresas que pagam para fazer a divulgação e a captação de currículos, aqui no Brasil é ao contrário, o candidato que paga. Então, faz com que os candidatos que estão pagando enviem um currículo para diversas vagas, mesmo sem ter o perfil, e faz com que o recrutador receba tanto currículo, mas tanto currículo que o seu currículo pode passar batido. Além do formato de triagem que não é muito amigável ainda.
É claro que existem ferramentas e empresas que estão oferecendo serviços melhores aos recrutadores, com ferramentas de pesquisa e de triagem mais efetivas. Só que os custos ainda são elevados e não é uma cultura do Brasil pagar. Então, dessa forma, o LinkedIn se tornou uma ferramenta muito importante para quem está buscando recolocação e para os recrutadores. Por quê? Primeiro que o LinkedIn ele é gratuito, tanto para o recrutador quanto para o candidato. É claro que você pode pagar alguns serviços, se destacar de algumas formas, mas ele, na sua essência, ele é grátis. Então você pode colocar todas as suas informações e o recrutador pode fazer a pesquisa de forma gratuita e diretamente nos candidatos que ele tem interesse, com os perfis que eles desejam. Existem palavras-chave que eu poderia te dar dica de como se destacar, como ser o primeiro visualizado para os recrutadores que não têm contas pagas. Então, se você tiver interesse, entre em contato comigo no meu e-mail que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Mas o LinkedIn também oferece serviços para o recrutador que são muito interessantes na parte de triagem. Esses recursos eles são pagos, poucas empresas acabam investindo esse dinheiro e aquele espaço de vagas em que você vê das empresas, em que todo mundo se aplica e raramente recebe um feedback, é por isso. Poucas empresas investem nisso, que é bem caro, eu posso te afirmar, e aí o retorno de candidatos é altíssimo e o recrutador acaba fazendo a busca direta dos candidatos. Então, se você estiver buscando recolocação, o LinkedIn pode ser sim o seu melhor canal, mas existem formas de como fazer isso. Eu tô aqui para te ajudar. Então, vale a pena eu pagar um site de emprego para buscar recolocação? Depende. Depende do seu perfil, depende do site que você está interessado. O recrutador sabe qual é a melhor fonte para encontrar aquele tipo de candidato. Então, se você é de uma área operacional, é um tipo de site, se é administrativo é outro, estratégico é outro completamente diferente. Então, às vezes não vale a pena você se cadastrar e pagar 2, 3 sites de emprego diferentes. Se você tiver interesse em qual seria a melhor forma de se candidatar, em quais locais deve pagar e divulgar o seu currículo, por favor, manda um e-mail para mim, dicasderecrutador@gmail.com. E eu também estou prestando serviços de forma paralela ao meu trabalho para ajudar aqueles que estão em busca de como reelaborar o currículo, qual o formato, reelaborar o LinkedIn, como enviar o seu currículo para as vagas e até a oportunidade de agendar comigo 1 hora por Skype para esclarecer suas dúvidas, fazer treinos de entrevista e até esclarecer aquelas questões que você nunca teve para quem perguntar. Então, se você tiver interesse, por favor, mande um e-mail para mim, dicasderecrutador@gmail.com, em que eu te passo mais detalhes. Então é isso. Eu te desejo muita sorte na sua busca, aguardo os seus comentários e sugestões para os próximos vídeos. Me segue também no LinkedIn e leia meus artigos. Quem sabe eu consigo ajudar a maximizar a sua oportunidade de se recolocar. Muito obrigada a todos e boa semana!